Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês, tudo bem? Eu peço que abram suas Bíblias comigo em Romanos 12, no versículo 9. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Lendo esse versículo, veio a palavra genuíno em minha mente. Genuíno significa algo puro, sem mistura e nem alteração, algo autêntico, verdadeiro, sincero, que não é falsificado ou alterado. E no contexto cristão, ser genuíno é você ter uma fé sincera, um relacionamento sincero com Deus e com os outros. E quando eu penso na palavra genuíno, vem à mente o discípulo Natanael. Na época ele foi chamado por Jesus. Então naquela época ele ainda era discípulo, mas nós sabemos que ele é apóstolo de Jesus, Natanael. Natanael, um dos 12, foi chamado por Jesus em João 43 ao 51, que diz: No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré, pode ver alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu: Eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de o Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: Digo a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quando a gente lembra do apóstolo Natanael, é sempre para falar do desdém que ele teve com Jesus, por saber que Jesus, o Messias, o nosso Salvador, ele era de Nazaré. Mas em vez de Jesus o acusar porque foi desdenhoso, desrespeitoso com ele, Jesus apontou coisas boas nele, suas qualidades. Que ele era um verdadeiro israelita em quem não tinha falsidade. Será que se Jesus se olhasse para nós hoje, ele iria falar isso, que a gente é um cristão sincero em quem não há falsidade? Porque era uma época, como ainda tem hoje, de religiosidade, hipocrisia, de ativismo. E o Senhor ele não busca isso, ele busca sinceridade. Mas o que seria sinceridade? Sinceridade seria um relacionamento com Ele. Seria se relacionar com Ele, não fazer coisas por, como eu disse antes, ativismo, por fazer, mas fazer porque ama Ele e tem um relacionamento com Ele. Natanael, na época de Jesus, ele foi chamado de uma pessoa verdadeira e sincera, enquanto os mestres da lei foram chamados de religiosos. Vejamos que Natanael, ele era uma pessoa pura de coração. Diz em Mateus, nas bem-aventuranças, que bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. E Jesus diz aqui: vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, só quem tem um coração aberto, só quem tem um coração sincero pode conhecer a Deus. E sinceridade é o amor. A carta de Coríntios, no capítulo 13, fala sobre o amor. Fala que o amor deve ser sincero. E também em Romanos 9, como a gente acabou de ler, fala também que o amor deve ser sincero. Ou seja, quando nós amamos, não pode ter falsidade.
Nem com Deus, ou na fé, ou com os outros, a gente deve ser sincero. Nós devemos ser transparentes, não desejar a aparência. Nós devemos ser sinceros, genuínos. Porque é isso que agrada a Deus, um coração sincero, um coração quebrantado. Porque isso é característica de um coração sincero. Quando tem um coração sincero, a pessoa é quebrantada. Porque a gente vê aqui que Natanael, ele teve um arrependimento genuíno. Mas como assim? A gente sabe que Natanael, ele não falou, eu me arrependo de ter falado aquilo de Jesus. Não, ele não falou isso. Mas ele mudou a atitude dele. Um arrependimento genuíno tem como suas características a mudança de posicionamento, a mudança de comportamento. Ou seja, uma mudança de mentalidade. Uma pessoa que não volta a fazer aquilo que não volta a errar, que não volta a fazer aquilo que errou. Então Natanael declara que ele é o rei de Israel após Jesus afirmar que conhecia ele porque viu ele debaixo da figueira. Ou seja, Natanael sabia que ninguém poderia saber daquilo. Também porque Natanael acabou de conhecer Jesus. Então Natanael devia estar no secreto pedindo alguma resposta. Talvez pedindo para ser reconhecido por Deus. E ele foi reconhecido por Jesus. Então quando Natanael viu isso, ele logo se arrependeu. Com atitudes. E é isso que o Senhor espera de nós, que nós nos arrependemos com atitudes, não apenas com palavras. Que não sejamos religiosos no momento da adoração falando, Senhor, eu me arrependo. Mas quando chegar em casa, sair da igreja talvez, ou sair do secreto, não fazer nada diferente. Não é isso que o Senhor busca. O Senhor busca pessoas sinceras. Sinceras em suas palavras e em suas atitudes. O Senhor espera pessoas que ajam, que sejam sinceras e não religiosas, que não vivam por aparência, mas que vivam de secreto, que vivam de oração, que vivam intercedendo uns pelos outros, que vivam pelo amor, que é um mandamento. Fala pra gente amar o nosso Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, que toda religiosidade, que toda aparência, que toda falta de amor ao próximo possa cair por terra. Que caia por terra em nome de Jesus, porque isso não agrada a Deus e não é isso que o Senhor espera de nós. Que possamos ser pessoas quebrantadas, derramadas diante do teu altar. Que possamos ter uma fé, um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. Porque é isso que o Senhor quer de nós. Ele espera que quando nós erramos, quando nós pecamos, que nós não demoremos para nos arrepender, mas que reconheçamos ter um arrependimento genuíno, uma mudança de mentalidade. Tem Davi. Davi é um exemplo de arrependimento genuíno, porque vamos lembrar de quando ele cometeu o pecado, o adultério com a Betseba. Ele adulterou, mas quando o profeta Natã foi diante dele e explicou para ele que ele pecou, ele não tentou se justificar, mas sim ele se arrependeu genuinamente, reconhecendo que pecou contra o Senhor. Ele não reconheceu que pecou entre os homens. Não, a preocupação não era com os homens. Mesmo que ele tinha feito isso porque ele era rei de Israel. Mas a maior preocupação dele era porque ele angustiou o coração do Senhor, porque ele entristeceu o coração do Pai. Que a nossa maior preocupação seja o coração do Pai e não o que os outros vão pensar de nós. Será que a gente se pergunta se a gente está fazendo as coisas pela vontade do Senhor ou se a gente está fazendo as coisas pela vontade dos homens? A gente deve se questionar. A gente não pode viver por religiosidade, aparência. Porque o Senhor não quer que a gente viva de aparência. Ele quer que a gente viva de intimidade.
com Ele. E é esse o devocional de hoje. Eu espero que tenha falado ao coração de vocês e que vocês possam ter uma ótima semana.